Cida. Eu quero dizer que não é uma chave que, na verdade, está deixada de lado, mas muitas das vezes nós nos esquecemos disso, e por nos esquecermos, muitas das coisas que nós deveríamos ter e receber, elas não vêm para nós como nós gostaríamos. Quem esteve no reencontro sabe que muita gente chegou lá com a expectativa de que a sua expectativa fosse cumprida em Cristo, mas a nossa expectativa é que tenha saído de lá consciente de que existe uma expectativa de Deus sobre a sua vida. Porque nós temos muitas expectativas, mas eu quero lhe dizer que Deus tem uma expectativa especial e grandiosa para cada um de nós. Quem quer nisso diz amém. E assim nós estamos num processo de reconstrução, e não é só uma questão de reconstrução de prédio, mas é um processo de reconstrução de pensamento, é um processo de reconstrução da espiritualidade, da presença, de recolocar Jesus no trono e de que coisas grandes e grandiosas vão acontecer em cada um de nós, em todos nós, e isso gera de fato uma grande expectativa em cada um de nós. Sabe, muito já foi pregado, eu tenho falado a respeito disso durante muitas e repetidas vezes, e assim, às vezes, o resultado, sabe, a gente prega, estimula a fé. Quantos têm fé? Ele diz amém, amém. Quantos creem que Deus pode mudar? Amém. Quantos creem que Deus pode abrir uma porta? Amém. Mas no fundo, na verdade, na realidade, a gente fica olhando para a nossa vida e às vezes vê assim, tem problema aqui, tem problema ali, tem problema lá, e parece que nada está acontecendo. Isso acontece com a sua vida, não precisa levantar a mão. Mas hoje Deus está dando uma chave. É uma chave que pode virar e que pode mudar essa história. Então, nesses dias que nós estamos ainda vivendo a unção do reencontro e que nós somos muito ministrados sobre essa expectativa de Deus, Deus me entregou algo muito especial. Não é novo, tá? Fica tranquilo, não é nada novo, mas é muito especial. Mas muitas e muitas vezes, tem sido deixado em segundo plano. Não esquecido, mas deixado em segundo plano e muito pouco utilizado. E essa é a chave que vai destravar a reconstrução da sua vida, a restauração daquilo que Deus está fazendo e suprir todas as expectativas que você tem e que Deus tem. Todas as expectativas em Deus. Então repete comigo assim, oração. A chave esquecida. Vamos de novo? Eu vou para lá e para cá, esqueço que tem a câmera, né? Aí eu tenho que ficar... Uma vez eu fui pregar numa igreja lá em Mangaratiba. E era a época ainda da pandemia, lembra? Lá no Pastor Antônio, né? E assim, a igreja grande, cheia, aí botaram essa câmera assim, na minha frente aqui na minha frente. Aí eu perguntei assim, vem cá, quanto de espaço eu tenho para chegar para cá ou para chegar para lá? Pastor, não tem espaço nenhum. E eu me senti assim, o tempo todo agarrado aqui no lugar, o meu cubículo é só à frente do púlpito. E às vezes eu esqueço disso, me perdoa. Então a oração ela é a chave e muitas das vezes esquecida. Não abandonada, mas esquecida. Por quê? Porque muitas das vezes a gente não usa ela como deveria usar, em primeiro lugar, né? E deixa ela para posterior, para outra situação. Vamos à palavra de Deus, quem está preparado diz amém. Amém. Ainda no texto da semana passada, que já foi até cantado aqui, Lucas capítulo 18, versículos de 6 a 8, diz assim, nós vamos ler aqui na NVI, o Senhor continuou. Ele estava contando uma história. Quem sabe qual é a história? É a história da viúva persistente. Então, uma viúva que tinha uma causa e colocou essa causa na justiça e que ficava de dia e de noite insistindo com o juiz. Ela não tinha advogado, ela não tinha um nome importante, ela não tinha recursos, mas o que ela tinha era persistência e perseverança. E o que Jesus está dizendo é que isso é muito importante na nossa conduta, na nossa vida de crente no dia a dia. Então ele diz assim, e o Senhor continuou, preste atenção no que diz o juiz injusto. Acaso Deus, o que o juiz injusto disse? Essa mulher está me perturbando. E ela está falando comigo de dia e de noite. Eu não sou bonzinho. Eu não sou nada disso. Mas porque ela está me importunando, eu vou julgar a causa dela. Quantos creem que Deus quer julgar a sua causa? Quantos creem que Deus quer abençoar você? Quantos creem que Deus quer punir você com chicote? Deus quer abençoar a sua vida. Por isso o Senhor continuou e disse assim, ouça o que diz o juiz injusto.
Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele quando? De dia e noite. De dia e de noite. Continuará, disse o Senhor, fazendo-os esperar. E eu lhes digo, quem está dizendo? Jesus. Ele lhes fará justiça e fará depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Então Jesus, ele condiciona o fim da espera. Qual foi o fim da espera daquela mulher? A perseverança, a insistência e oração contínua. Então Jesus condiciona o fim da nossa espera para algumas coisas, a continuação, a orar e continuar orando. Repete comigo: orar. E orar, e continuar orando, até que a resposta venha. A questão é que muitos de nós ora hoje, mas amanhã já esqueceu o que orou hoje. E aí vai orar sobre outra coisa. E fica uma grande confusão. Deus quer que você ore, que você persista. Então, assim, a espera que nós temos em Deus não pode ser uma espera passiva, ela precisa ser uma espera ativa. E como nós esperamos, como é que pode colocar ou conjugar esses verbos na mesma frase? Como é que eu posso ter uma espera que não é passiva e que seja ativa? Então a fé, Jesus disse assim, será que quando o Filho do Homem voltar, ele encontrará o quê? Qual é a manifestação da igreja? Que Jesus, olhando do céu, ele identifica a fé. Normalmente isso não seria uma pergunta retórica, eu ia gostar muito de ouvir essa resposta de vocês. Mas como a gente está no culto aqui da noite, fica meio complicado, a expectativa de Deus para mostrar a fé de uma igreja, de uma pessoa, de uma família, é a oração. Diga oração. Então a fé ela é manifestada através da oração intensa. Diga oração intensa, oração contínua. Então assim Deus espera receber, assim Deus espera ver a fé. Será que quando o Filho do Homem voltar, ele vai encontrar fé na terra? Será que quando ele voltar, ele vai encontrar alguém orando? Porque aquele que ora é aquele que crê. Então uma forma de Jesus, de fato, ver essa fé é através da oração. Afinal, em Cristo nós podemos entrar com ousadia no trono da graça. Mateus capítulo 7, versículo 7, Jesus diz assim, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, porque todo aquele que pede, todo aquele que busca e aquele que bate, a porta será aberta. Vamos fazer um jogral aqui, eu digo assim, peçam e vocês respondem. Aí, peçam, muito bem, busquem, batam, porque todo aquele que pede, e todo aquele que busca, e aquele que bate, pode dar um aplauso a Jesus? Como é que eu manifesto fé? Aí, orando hoje, orando amanhã, orando de novo, orando e nunca deixando de orar. Jesus ensinou, você precisa pedir, você precisa buscar, você precisa bater, pois assim é a forma como Deus age. Só que às vezes nós deixamos a oração para o último esforço, quando não tem mais jeito, quando nós dependemos de fato de algo que seja impossível. E aí a gente começa a orar intensamente. Eu diria até orar Oh meu Deus do céu, que coisa mais linda. Orar às vezes desesperadamente. Mas eu quero lhe dizer algo, Deus não ouve a oração do desespero, Deus ouve a oração da fé. Deus não ouve os desesperados, Deus ouve aqueles que têm fé. Fé, diga fé. Qual é a forma de manifestar fé na terra? Orando, é através da oração. Por isso Jesus ensina, peça, lhe será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois tudo que pede recebe, todo aquele que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Então não deixe para o último esforço, não deixe quando as coisas estiverem beirando o impossível, porque Ele espera muito mais de nós. Ele espera que nós tenhamos um relacionamento, repete isso comigo, relacionamento de confiança. Cristianismo não é religião. Vamos repetir isso? Religião é aquilo que eu faço para Deus. Mas o cristianismo não é uma religião.
Ele não está esperando que eu faça coisas para ele. O que ele espera é que eu creia nele. Não é assim? Os judeus perguntaram para Jesus lá em João 6, o que nós precisamos fazer para cumprir as obras de Deus? E Jesus disse, as obras de Deus são essas, creiam naquele que ele enviou. Então nós precisamos crer. O cristianismo é uma religião? Não. Cristianismo é relacionamento. Diga relacionamento. Relacionamento. Eu preciso me policiar muito aqui, porque de manhã, nessa mensagem, começou às 11 e terminou 12h20. E no final eu tive que atropelar. A gente gosta de cantar, né, que o véu do templo se rasgou e agora eu posso entrar aonde? No santo lugar. Todo mundo canta isso. Não tem nada de errado nisso, é verdade. Na morte de Jesus, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Deus rasgou o véu do templo. Embora os judeus tenham tentado costurar ele de novo. Mas existe uma outra verdade que está implícita nesse texto que muitas das vezes nós deixamos ela esquecida. Se nós podemos entrar, significa também que Deus ele pode sair. E isso é o que Deus preparou desde a fundação do mundo. Quando nós lemos lá em Amós, isso é repetido no livro de Atos, no capítulo 15, que diz assim, eu estou reconstruindo o tabernáculo, a tenda caída de Davi. É porque Deus está reconstruindo um novo tabernáculo, um lugar para a sua habitação. Agora Deus não mora mais no Santo dos Santos, atrás do véu. Agora ele pode sair. Então ele está construindo um novo tabernáculo para a habitação dele. Pergunta para quem está do seu lado, qual é esse tabernáculo? Qual é esse templo? Não é esse prédio aqui em Santa Bárbara, que daqui a pouco vai ficar todo reformado, bonito. Nós vamos virar para lá de novo. A obra está caminhando e está caminhando bem. E assim nós vamos chegar em breve até o final, né? Eu disse para o nosso querido Heraldo, vamos dizer para a igreja que no último sábado de agosto nós vamos fazer um encontro de um dia aqui em Santa Bárbara, tá? As células vão trabalhar para isso, e nesse dia, qual dia? O último sábado de agosto, que eu não lembro a data, acho que é dia 30, nós vamos estar já com esse virado para lá. Quem crê nisso diz amém? Diga eu creio. Diga em nome de Jesus, o véu preto vai ser rasgado de alto a baixo. Mas lá não é o santo lugar, não, tá? Vamos entender só, para a gente entender o que está acontecendo. Mas Deus pode sair. E o tabernáculo de Deus somos nós. Diga, eu sou o templo do Espírito Santo. Se eu posso entrar, mais importante do que isso, é que ele pode sair. E ele escolheu você, Marino, para morar dentro de você. Como é que é seu nome? Diz para mim. Ele escolheu você. Qual é o seu nome? Jesus mora dentro de você. O Espírito mora dentro de você. Sabe? Então, assim, nós precisamos compreender que a vontade de Deus é um relacionamento pessoal. Por isso o Verbo se fez carne. Deus veio habitar entre nós. E agora Deus habita em... Eu vou dizer nós, mas você tem razão em dizer em mim. Porque em mim, nele, acaba sendo em nós. Deus habita não mais no nosso meio. Agora Deus habita em nós. Diga, em mim. Em mim. Nós, porque eu estou pregando, é claro, eu estou falando para todo esse povo. Então, assim, Deus é o Deus do impossível? Sim, Ele é o Deus do impossível. Mas Ele espera de nós muito mais. Ele quer um relacionamento em confiança. Então, se nós ouvimos a sua palavra e cremos, tem alguém aqui que crê? O que ele espera? A expectativa de Deus é que nós oremos sobre a palavra que nós recebemos. Não apenas em causas impossíveis, mas em todo o tempo. Diga em todo o tempo. Sabe, tem um texto que eu gosto muito, repete comigo assim, sem ele, nada podemos fazer. Jesus deixou um ensino muito precioso a esse respeito. Quando ele explica sobre a videira, em João capítulo 15, a videira e os ramos, e diz assim, como nós precisamos estar estar nele, fica implícito que esse estar nele acontece exatamente a partir da oração. Como é que eu posso estar em Cristo? A partir da oração, da convivência, de um relacionamento pessoal, aonde eu falo com ele, é aonde eu consigo escutá-lo, aonde ele me dá direções e aonde eu posso tratá-lo como de fato ele é um maravilhoso conselheiro.
Não alguém que senta ao seu lado quando você está dirigindo o seu carro, ou você está ali dirigindo o seu fogão, ou quando você está dirigindo a sua turma na sala, se você é um professor, mas é aquele que está tomando conta, que está à frente, que está liderando, que está conduzindo a sua vida. Então ele espera que nós tenhamos um relacionamento. João capítulo 15, vamos ler versículos 3 a 5, para a gente poder encurtar. Diz assim: vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Quantos ouvem a palavra? Amém. Quantos creem na palavra? Amém. Então nós já estamos limpos, porque a palavra nos limpa, ela é como a água, ela vem nos limpando, e ela gera fé no nosso coração. Versículo 4, Jesus diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo, diga nenhum. Sabe, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer aonde? Na videira. Todo mundo sabe essa história. A videira é o ramo principal, e nós somos os ramos secundários, aonde os cachos de uva crescem. Então ele diz assim: vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a... Vamos lá, eu sou a... e vocês são os... Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, vamos repetir isso juntos, sem mim, vocês não podem nada. Fazer nada. O que é nada? Nada. O que ele está querendo dizer com isso? Que eu preciso depender de Jesus em qualquer coisa que eu venha fazer. Qualquer coisa. Ele não quer que nós dependamos dele só nas causas impossíveis. Ele quer que nós dependamos dele em tudo aquilo que nós fizermos. Você está me entendendo? Isso não é religião. Isso não é um processo religioso. Isso é um processo de intimidade, de relacionamento. E é isso que ele quer. E quando nós entendemos que a oração é essa chave, a nossa vida muda completamente. É disso que eu estou lhe dizendo. Então, assim, ele diz que nós já estamos limpos por causa da palavra. E quando nós estamos nele, nós vamos frutificar. Então, a única forma de frutificar é estando nele. Em qualquer coisa, em todas as coisas. Mas, quanto mais, muito mais, quanto mais nele nós estamos, mais frutos nós daremos. E sem ele, nós não podemos fazer absolutamente nada. Todo mundo quer fazer alguma coisa. E isso é muito legal. Nós queremos fazer alguma coisa para Deus, eu quero cantar para Deus, eu quero dançar, eu quero limpar o chão, eu quero ficar na porta, eu quero construir isso, eu quero ligar aquilo. Todo mundo quer fazer alguma coisa para Deus e isso de fato é muito bom. Mas é preciso algo mais. Diga assim, trazer ele para a nossa vida. Se o véu do templo se rasgou, eu sei que você quer entrar no santo lugar. E um dia você vai estar lá fisicamente para toda a eternidade. Mas hoje, a expectativa de Deus é que você traga ele para a sua situação, para a sua vida. Traga ele para o seu casamento, traga ele para o seu trabalho, traga ele para os seus pensamentos, traga ele para os seus projetos e para os seus planos. Deixe ele iluminar a sua vida e você vai ver que a sua história vai mudar completamente. Diz amém? Então, assim, Deus quer que nós sejamos felizes. Sabia disso? Quantos creem que Deus quer que você seja feliz? Você vai dizer amém. Você está olhando para a sua situação e está pensando assim: puxa, se Deus quer que eu seja feliz, olha só, hein? Eu estou numa prova, eu estou na prova, como é que o Lázaro dizia? No estreito de Jeová. Não, irmão, Deus quer que você seja feliz. Deus quer abençoar você. Ele quer que você traga ele, deixa ele entrar, sabe? Ore, chame ele para a sua vida. Eu estava dizendo de manhã, não vou ficar dizendo as coisas porque senão fica muito grande, mas o Salmo, olha, ele deu o Salmo 127, o Salmo 128, a gente gosta muito da nossa força, sabe? E às vezes a gente quer fazer a coisa andar na força do braço, mas o que ele diz lá, por exemplo, a respeito de trabalho, não adianta nada você levantar de madrugada e dormir tarde. Se Deus não abençoar você, você não vai ter o sustento, porque é Deus que te abençoa. Você vai trabalhar? Claro que vai, mas vai trabalhar debaixo do descanso. Diz amém. E quando você olha para a sua família, minha família é complicada. Uma vez aí, um tempo atrás, nós levamos um pessoal, uns jovens conosco, nas férias que nós tiramos em Cabo Frio, e eu não estou gravando, estou dizendo isso aí, eu vou cortar esse negócio, né? Porque pastor não pode tirar férias, né? Porque o irmão acha assim, tá tirando férias com o meu dinheiro, né? Aí não entrega dízimo, aí o crente é complicado. Mas nós estávamos lá e alguém falou, uma pessoa que foi com a gente, disse assim: mas vocês são tão diferentes, a casa de vocês é tão silenciosa, ninguém grita, tudo acontece tão calmamente. Lembra disso? Tudo acontece tão calmamente. Traga Jesus para a sua casa. Porque o Salmo diz lá, né? Ore pela sua esposa, eu oro pela minha de noite.
quando ela não está vendo. Eu deixo ela dormir, né? Porque se ela não gostar, eu não apanho. Mas eu coloco a mão sobre ela de madrugada e digo assim: meu amor, você é árvore frutífera, você é videira frutífera dentro da minha casa. E eu oro pelos meus filhos são rebentos da oliveira. Eles são ungidos, eles são prósperos, eles são abençoados. E eles vão chegar aonde eu não cheguei. Muito mais. E entre outras coisas. Então é trazer Jesus para a sua vida. Quem está me entendendo? Vamos continuar. Esse ano você vai dar um glória. Sabe qual é a minha expectativa hoje? A expectativa de Deus? Você vai sair daqui querendo orar. Você vai sair daqui pensando assim: a primeira coisa que eu vou fazer quando chegar em casa não é ligar para o iFood, não é pagar ali, passar ali na pizzaria, ou comprar um pastel, ou cachorro quente. A primeira coisa que você vai pensar é em orar. Diga orar. João capítulo 16, versículo 24. É esse aí, Heraldo, que eu falei ontem lá, né? Olha só o que Jesus está dizendo, João 16, 24. Até agora, diga até agora. Vamos, me ajuda? Peça. Como é que a sua alegria é completa? Quando você pede, diga: quando eu peço e recebo. E Jesus quer que você peça e receba para que a sua alegria seja completa. Por quê? Porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Coloque Jesus na sua vida, coloque Jesus na sua casa e faça isso através da oração. É Jesus que não quer transformar isso aqui em regra, tá bom? Então agora eu vou ter que orar 3 vezes ao dia. E eu vou colocar o celular para despertar na hora da oração, porque naquela hora eu preciso orar, porque se eu não fizer essa oração eu vou ser amaldiçoado. Não! Não transforme isso numa regra. Isso precisa ser um relacionamento de prazer, de alegria, quando você sente falta de Deus, porque Deus está sentindo a sua falta. O pastor Luiz, ele costuma dizer que ele tem uma estratégia para lidar com as netinhas dele. Então ele compra chiclete. Eu estou aprendendo, eu aprendi isso com ele, né? Eu não sei quando é que a Moná vai deixar a Isabel comer chiclete, mas quando puder, ou alguma coisa que ela vai gostar, ele compra o chiclete e deixa lá à vista das crianças. E a netinha vai para ele e diz assim: vovô, me dá um chiclete? Claro, meu amor. Vem cá e senta no colo do vovô. Aí ele vai lá e pega quantos chicletes? 1. Aí dá um chiclete para ela. Puxa, obrigado, vovô. Quando você quiser de novo, você vem aqui para mim e pede. Você está entendendo? Às vezes Deus não dá tudo que você quer de uma vez só, porque Ele quer que você volte. Isso me lembra Daniel. 2 vezes. Daniel ficou nos Estados Unidos há alguns anos e quando ele ligava para mim eu pensava: ele está precisando de alguma coisa. Porque ligava para dizer que me ama e não lembrava. Sabe, filho é assim. Tem algum filho aqui? Tem algum filho aqui? Não é filho da sua mãe, do seu pai, não. Tem algum filho de Deus aqui? Às vezes a gente só procura Deus quando precisa muito. Porque se tem um jeito de você resolver, vai lá e pega um dinheiro emprestado no banco. Se o banco não te não emprestar dinheiro, você vai e pede para o Marino. O Marino está cheio, pô. Então eu empresto uma grana para você. Sabe? E você vai tentar resolver. Então, o filho ficou resfriado, você está com uma dor em algum lugar, a primeira coisa que você vai ver no Google, o que o Google fala a respeito daquilo, mas você nunca lembra de orar em primeiro lugar. Sabe, o Pai, Ele quer que você vá a Ele. Ele vai dar um chiclete para você, sabe? Ele vai dar alguma coisa para você, mas vai dar um só, porque Ele quer que você volte. Vire para quem está ao seu lado e diz assim: o Pai, Ele quer que você volte para Ele. Você volte para Ele. Sabe, não vamos transformar isso numa regra, mas vamos transformar isso numa alegria. Porque o que Jesus diz é que sem Ele, vamos falar juntos? Sem Ele, nada podemos fazer. Nada. Nada, nada, nada. Eu vou contar a minha experiência para você. Eu, quando saio de casa, todos os dias, se eu sair de casa 30 vezes por dia, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer a oração e vou dizer assim: Senhor, hoje é o dia que o Senhor fez para mim. E se o Senhor fez esse dia para mim? Eu desço do apartamento onde eu moro de escada. Porque enquanto eu desço na escada, eu vou fazendo a oração. Às vezes vai alguém atrás de mim falando comigo. Rapaz, é uma luta. Porque me desconcentra. Mas eu desço na escada dizendo: esse é o dia que o Senhor fez para mim.
Eu me alegro e me regozijo nele. Eu peço que hoje a abundância da graça venha sobre mim, em graça sobre graça. Porque eu sou justiça de Deus, eu sou filho amado do Pai. Pai, agora eu vou a qualquer lugar, eu vou ali tomar um café com o pastor Luiz e ele vai me pagar um cafezinho. Glória 3 vezes, né? Porque ele vai me pagar um cafezinho, então eu vou ali com o pastor Luiz, guarda a minha saída e o meu regresso. Olha isso na Bíblia? Ele que guarda a sua saída e a sua volta. Me guarda, me protege, me livra do mal, do perigo, do acidente, da violência. Sabe? Como eu ando muito no Jardim Catarina, eu oro assim, me livro das balas perdidas, das ações dos vagabundos. Outro dia um me parou lá com a pistola assim, você está indo para onde? Aí eu parei perto dele e falei para ele assim, eu sou pastor do Projeto Betel. Ah, desculpa, pastor. Sabe, tem homens maus, tem gente ruim, mas eu oro isso todo dia. Ontem eu estava indo para a reunião lá com os pastores e com os obreiros, e estava na Niterói, Manilha, e aquele trânsito intenso, e eu dirijo a uma distância segura do carro da frente, né? Porque se acontecer alguma coisa, eu tenho tempo de parar o carro, né? Mas eu estou olhando no retrovisor e o cara que vem atrás de mim não tem não, né? E eu pensando assim, Jesus, daqui a pouco o trânsito para. E eu piso no freio, o carro para. E eu olho para o retrovisor pensando, Jesus. Sabe, se pensar em Jesus, sabe o que chama? Como se chama? Oração. Ele já entendeu. Eu já orei, eu já pedi. Eu estava olhando para o retrovisor, o carrinho parecia uma moto quando você desacelera com rapidez, né? Segura o freio da frente. O que acontece, Fernando? A moto faz assim, né? Ela empina um pouquinho para frente e vem. E aquele carro fez assim. Parou, e eu assim, o anjo segurou aquele carro ali, glória a Deus. Você pode acreditar nisso. Eu chego no trabalho dizendo, eu abençoo o trabalho das minhas mãos. Meu trabalho é complicado. Eu faço exame, né? Eu trabalho fazendo exame de sangue o tempo todo, revelando doença nas pessoas, mas eu tenho a cura, mas eu não tenho oportunidade de falar disso para eles lá. Então, Senhor, abençoa o trabalho das minhas mãos. Eu vou comprar alguma coisa, Senhor, abençoa para eu achar o melhor preço. Eu sou pão duro? Não, mas para que eu vou pagar o pior preço se eu posso ter o melhor? Deus tem o melhor para nós, irmão. Mas a gente não traz ele para o dia a dia. Traz ele para o dia a dia, para a sua vida, para cada problema. É isso que Paulo está dizendo lá quando ele fala orai sem cessar. Porque Jesus ensina você a entrar no seu quarto e orar ao seu pai que está em secreto. Mas você não vai poder fazer isso na rua, no dia a dia, no seu trabalho, na escola, enfim, nos seus afazeres. Mas seja lá o que você pode estar fazendo, você pode declarar o nome e confessar o nome de Jesus. Você entende isso? Diz amém para mim? O que Deus quer? Diga relacionamento. Então, enquanto você espera, você ora. Diga, enquanto eu espero, eu oro. Quando a Bíblia fala em esperar no Senhor, esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu. Então, olha só, como é que na mesma frase está escrito lá, o salmista vai dizer, eu esperei. Esperei como? Com... Isso é Salmo 40. Né? Esperei com paciência no Senhor. E o Senhor ouviu o quê? A minha paciência? Não, Ele ouviu o meu, porque enquanto eu esperava, eu clamava. Clamor é uma forma de oração? O que você acha? É? Então, enquanto eu espero, eu oro. A espera em Deus não é passiva, é uma espera ativa. Enquanto eu espero, eu oro. Quem me entendeu diz amém. Então, enquanto espere, não deixe de orar. Quando a Bíblia fala em esperar no Senhor, nas suas promessas, não é, eu repito, uma espera passiva. A palavra também é traduzida, a palavra espera também aí é traduzida como busca. Enquanto espera, busque pelo seu objeto da espera, pela promessa que Deus fez. E como é que nós fazemos isso? Diga, orando. Diga, orando. Orando para que a espera tenha fim e a sua bênção chegue. Lucas capítulo 2, versículos de 25 a 31, é uma história muito bacana. Na NVI diz assim, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Diga, Simeão. Ele era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo está sobre você? Amém. Já falei disso lá no começo. O véu do templo se rasgou, ele saiu e agora ele mora onde? Quando Simeão ele fala isso, é antes de Jesus morrer na cruz.
É antes de Jesus ressuscitar. É antes do Espírito Santo descer. Então, naquela época, o Espírito Santo estava sobre. Mas agora o Espírito Santo está... Você crê nisso? Você crê nisso? Se você prestar atenção, isso é uma coisa que você precisa fazer o hábito. Você vai ouvir a voz dele falando com você. Não é uma voz audível, mas na sua mente. Ele vai dar direções para você. Quem crê nisso? Amém. Ele vai dar direções diretas para você. Então, Simeão, o Espírito Santo estava sobre ele. E foram-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Diga, isso é uma promessa. Agora me ajuda, irmão. Diga, promessa. Eu gosto de participar, né? Participa comigo, me ajuda, que aí eu vou mais rápido. Ou não. Seja como for, é melhor. Você participa mais e não vê o tempo passar. Nem eu. Movido pelo Espírito, movido por quem? Porque o Espírito nos move. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei, Simeão o tomou. Eu fico pensando aqui, eu não estudei essa palavra, porque isso me ocorreu agora. Tomou. Será que parece que Simeão ele foi lá e quase que pegou o menino à força? Mas ele sabia quem era o menino? Não. Ele sabia quem eram os pais do menino? Também não. E o que ele tinha? Ele tinha uma promessa, que ele não morreria enquanto os olhos dele não vissem a salvação de Deus. Jesus, Yeshua, o Cristo, o Messias, o enviado. Então Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: como é que eu vou dizer para você, e você vai acreditar em mim, que essa espera de Simeão para cumprir uma promessa na vida dele não foi uma espera passiva, foi uma espera ativa. Porque ele não ficou esperando os anos dos anos até que o Messias viesse, nascesse, simplesmente aguardando e olhando o céu de noite, escureceu e amanheceu, e foi a tarde e manhã, do dia 1, do dia 2, do dia 30, do ano não sei o quê. Simeão era velho. O que ele era? Velho. O pessoal da turma dele, Fernando, morreu todo mundo. A galera que ele jogava bola, que ele tomava um vinho, que ele ia pescar, morreu todo mundo. Mas ele não morria. Por quê? Porque ele tinha uma... E eu garanto a você que todo dia ele orava a Deus: Senhor, me revela a tua promessa, o Senhor me prometeu que os meus olhos veriam Jesus, que eu não iria morrer enquanto eu não visse ele. Lembra da promessa, não esquece de mim, o Senhor me prometeu. Quem está me entendendo? Isso é o quê? Oração. Oração insistente. Não dê sossego para Deus e nem dê sossego para você. Não deixe esquecer, porque Deus não esquece, mas ele quer ser lembrado. Quem se esquece? Nós nos esquecemos. E a gente não pode. Diga, eu não posso me esquecer. Porque eu sei que ele ficava orando. A Bíblia não diz isso. Porque diz que quando ele pega o menino, ele louva a Deus. Ele louva a Deus quando pega o menino. Toma nos braços, louvou a Deus. E ele diz assim, ele faz uma oração. Olha só o versículo 29. Ele diz assim: ó soberano, como prometeste. Vamos lá juntos? Ó soberano, como agora podes despedir em paz o teu servo. Por quê? Porque os meus olhos já viram a tua salvação, Yeshua, que preparaste a vida à vista de todos os povos. Agora os meus olhos já ouviram, já viram a sua salvação, a qual o Senhor preparou à vista de todos os povos. Então, ore, repete comigo assim: eu vou orar até... deixa eu fazer uma coisa primeiro aqui. Quem tem promessa aqui? Você tem uma promessa? Hein? Se eu chamar o seu nome aqui e dizer, fala a promessa para mim, você vai ter como dizer para mim? Por quê? Porque todo mundo diz que tem promessa, amém? Mas a gente faz o quê? Muitas das vezes a gente se esquece. E é disso que eu estou falando. A oração não vai deixar você esquecer. Aquela viúva, será que quando eu voltar eu vou encontrar fé na terra? Qualquer crente vai dizer assim, eu vou ter fé. Mas o problema é que a gente esquece. Esquece da promessa, deixa para lá. E às vezes essa promessa nunca se cumpre. Por quê? Porque no Novo Testamento, irmão, a bênção ela é conquistada pela fé. Não existe uma outra maneira. Você precisa aquecer, você precisa crer em Deus. E como é que você crê em Deus? Orando a respeito daquilo. Quem está me entendendo?
Não dá para eu aprofundar muito sobre isso, mas você precisa vir à igreja sempre. Diz amém. Nas quintas, nos domingos, e você vai ter muito mais de Deus sobre a sua vida. Então ore, diga ore. Tem promessa? O que você faz? Tem promessa? De dia? De noite? Não dê descanso a Deus e não descanse enquanto não receber a sua vitória. Diz amém e dá um aplauso ao Senhor Jesus. Alguém já recebeu uma profecia? Amém. 1, 2, 3, 4, só? Claro que você já recebeu uma profecia. Senão você não estaria aqui. Talvez você não se lembre. Mas o que eu faço quando eu recebo uma profecia? Às vezes a gente não gosta muito de profecia, chama de profetada, né? Cida Malafaia gosta muito de falar sobre isso, né? Porque ela não se cumpre. Mas às vezes uma profecia não se cumpre, por quê? Porque eu não tomo a posição daquele que recebe a profecia. E aí ela não se cumpre. Porque a profecia demanda fé. E a fé demanda oração. Eu disse aqui para vocês agora, tem uma promessa? Ore. Recebeu uma profecia? Ore. Ore sobre ela. Se não for de Deus, Ele te revela. Se for de Deus, Ele se apressa em cumprir. Quem crê nisso? Sabe, então terminou o culto e você recebeu uma palavra de Deus aqui. E às vezes a gente fica achando que a profecia, quando deixar da pessoa frente, é isso que te digo, e o pregador muda de voz, imposta a voz, é isso que te digo, o Senhor está lhe falando. Não. Às vezes essa palavra vem numa frase do louvor, numa oração que alguém fez aqui, numa ministração de oferta. Uma única frase que eu falei, ou que o pregador disse, às vezes você não se lembra de nada. Mas está no YouTube, tá? Depois você pode ir lá assistir, tá? Amanhã às 6 horas vai estar lá. Você não lembra de nada, mas tem uma frase que você se lembra. Essa frase é a palavra profética de Deus sobre a sua vida. Quem entende diz amém? Então assim, terminou o culto, terminou a célula, terminou o encontro, terminou o reencontro, seja lá o que for, se você recebeu uma palavra profética, ore imediatamente. Qual é o mandamento? Ore imediatamente. Orar imediatamente sobre o quê? Sobre a palavra que você recebeu. Então quando chegar, assim que você chegar em casa, ore pelo cumprimento da profecia. Às vezes a gente deixa de receber, ou atrasamos o processo, porque nós somos passivos nessa questão. E eu vou lhe postar um exemplo de Daniel. Calma, não é você. Mas eu contei um exemplo seu de manhã lá, tá? Aquele que nós conversamos lá na casa do pastor Léo, lembra? Não, também não vou contar aqui não. Essa mesmo. Mas não vou contar para vocês não, fica curioso aí. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, pergunta para o Heraldo que ele sabe. Daniel capítulo 9, versículos de 2 a 4 diz assim: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Como é que Daniel ficou sabendo disso? Ele teve uma revelação? Não. Ele leu a Bíblia, a profecia. Jeremias devia ter morrido uns 30 ou 40 anos, talvez, antes de Daniel. Talvez eles tivessem sido, inclusive, contemporâneos em algum momento, porque quando Jeremias escreve sobre a queda de Jerusalém para Nabucodonosor, é o mesmo momento que Jerusalém cai e Daniel é levado como cativo. Então eles foram contemporâneos, mas Jeremias era mais velho, Daniel é um jovem, agora Daniel é um coroa, velhinho, assim igual a... Deixa para lá. Agora é um velhinho, né? Um coroa, e assim... E Jeremias já tinha ido, né? Já estava no céu há algum tempo. Mas quando ele vai ler os escritos de Jeremias era profeta? Sim. E quando ele vai ler os escritos de Jeremias, ele percebe que a desolação de Jerusalém tinha data para terminar. Quantos anos? 70 anos.
Ele diz assim no versículo 3, por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. E o que ele fez? Versículo 4, vamos ler comigo? Desculpa, eu comecei errado. Então versículo 4 diz assim, o que ele fez? O que Daniel fez com a profecia? Ele orou. Mas não ia acontecer? Não importa. O Senhor deu o tempo. É a hora. Cumpre a tua promessa. Cumpre a tua profecia. Recebeu uma profecia? Ore sobre ela. Perfeitamente. Deus, ele tem uma parceria na terra, irmão. Ele não faz nada aqui na terra sem depender de um profeta, de uma pessoa, de um intercessor, de alguém que cumpra a sua vontade aqui. E eu quero lhe dizer uma coisa, a expectativa de Deus é que essa pessoa seja você. Pastor, você não me conhece, eu estou todo errado. Eu não te conheço mesmo. E talvez eu nem escolheria você, mas Deus, ele conhece você e conhece muito bem. Quinta-feira eu falei sobre Pedro aqui, né? Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Se pudesse, ele tinha entregado. Se desse um dinheiro para ele, Pedro podia virar Judas. Mas quando Jesus ressuscita, ele coloca o braço no ombro de Pedro e diz assim, Pedro, você me ama? Todo mundo sabe disso, eu gosto de você. Pedro, você me ama? Você não disse que me amava? Senhor, tu sabes. Pedro está constrangido, eu gosto de você. Pedro, você gosta de mim? Eu gosto de você. É o jogo de palavras do grego, né? Do ágape, do filho. E Jesus diz para Pedro assim, apacenta as minhas ovelhas. Pedro era um vacilão. E Deus deu a ele, Jesus deu para ele a autoridade para apacentar as ovelhas dele. Às vezes a gente fica julgando o irmão, né? A gente não deve julgar. Não julgueis para que não sejam julgados. Porque aquilo que nós não vemos, Jesus está vendo. Ele já viu em você. A expectativa dele é que você seja esse homem, que você seja essa mulher, que você seja esse jovem, que você seja esse profeta de Deus no meio dessa geração. Diz amém. Até o final daqui você vai sair daqui orando sobre isso. Diz amém. Isso, vai orar sobre isso. Vai mandar um WhatsApp para mim, vai dizer assim, pastor, eu orei sobre isso, sabe? E se o texto for muito grande, você manda para o Daniel para ele ler. E aí depois ele me conta resumidamente. Eu orei sobre isso, eu declarei sobre isso. Glória a Deus. Amós capítulo 3, versículo 7. Vamos lá, David, vamos trabalhar junto comigo. Certamente o soberano Senhor não faz o quê? Sem... Ele quer revelar algo extraordinário para você. Sabe, nós estamos numa época da vida desse país que nós precisamos fazer algo. A gente vota. Quantos votam aqui? Amém, né? De 4 em 4 anos. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Ano que vem nós vamos votar de novo. Mas tem alguma coisa que nós podemos fazer todos os dias, que é orar. Orar pelo país, orar pela nação, orar pelos governantes. Nós precisamos orar. Por quê? Porque a paz da cidade onde nós vivemos, do país onde nós vivemos, sabe, ela interfere diretamente na nossa paz. Porque se o país está em guerra, a gente está em guerra também. Se o país não prospera, nós não prosperamos também. Se o país não vive bem, nós também vamos viver mal. E nós temos o poder de atrair o reino para essa terra. Vem Jesus habitar nesse lugar através de nós. Diga, eu sou crente. E Deus está te dando uma oportunidade extraordinária de orar e orar e orar. Sabe? E Daniel orou, e o rei Dario, ele foi despertado. O Senhor é o Senhor dos senhores, ele é o rei dos reis. E Dario levantou pessoas foram levantadas como Esdras, como Neemias, como Zorobabel, e aí houve a volta para Jerusalém. Daniel capítulo 9, versículos 17 a 19 diz assim, ouve nosso Deus, isso é o final da oração, ouve nosso Deus as orações e as súplicas do teu servo, por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado, inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve, abre os teus olhos e vê a desolação da cidade, da terra, da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos. Vamos repetir essa frase aí? Não fazemos pedidos por sermos justos. Daniel estava dizendo, parecia que ele já tinha visto o Messias, já tinha visto Jesus,
Nós não estamos baseando o nosso pedido na nossa justiça, nós estamos baseando o nosso pedido na sua palavra. É assim que nós oramos, não é na nossa justiça, não é na nossa força, é na palavra de Deus, é na palavra profética. Quando você ora, você diz: Senhor, o Senhor prometeu, está escrito aqui, não é na minha força, não é na minha justiça, não é na minha sabedoria, não é na minha santidade, mas é pela tua palavra. Inclina os teus olhos, inclina os teus ouvidos, inclina os seus olhos e vê, inclina os seus ouvidos e ouve, move na minha vida, Senhor. Nós cremos, eu creio, não é na minha justiça, mas é na tua. Ai, não fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve, Senhor, e perdoa. Senhor, vê e age pelo amor de ti. Meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo, eles levam o teu nome. E Jesus, lá muitos anos depois, ele diz assim: será que o seu pai não vai ouvir o pedido de um filho que clama a ele de dia e de noite? Tem promessa, ora. Tem profecia, ora. E quando está difícil? Alguém já passou pelo primeiro vale, né? Vale da dificuldade, já passou? Quem já passou, não precisa levantar a mão. É porque todo mundo vai levantar, né? Eu acho, né? Glória a Deus. Se não tivesse alguém como você, isso não ia funcionar. Vira essa câmera para cá que eu vou bater na mão dele aqui. Pastor Luiz é famoso no Jardim Catarina por causa do Leão de Judá. Está difícil? Está difícil? Passa pelo vale da dificuldade, o que a gente faz? Diga assim: peço ajuda. Vou contar para vocês uma história muito bonita. Deus agindo através da oração de Moisés. Abre aí. Moisés fazendo o povo prevalecer na luta e no final sair vencedor. Bota para mim Êxodo capítulo 17, versículos de 8 a 13. E sucedeu que os amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Refidim. Eu queria muito levar vocês em Refidim. É um lugar, é um vale, né? Cercado de montanhas, sim, como se fosse um estádio, montanhas altas. E lá no meio um estádio. E naquele lugar, sabe, Amaleque, não vai dar para eu explicar para vocês isso hoje, porque não vai dar tempo, mas Amaleque na Bíblia representa a carne. Diga carne. Carne, desejo da carne, as obras da carne. Então sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolhe agora alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Mãos erguidas significava o quê? Oração. Diga oração, intercessão. Enquanto as mãos de Moisés estavam erguidas, os israelitas prevaleciam. Mas quando as mãos deles se cansavam, os amalequitas prevaleciam. O que Moisés fez? Então aquelas pessoas que estavam com ele lá, Arão e Ur, porque as mãos de Moisés já estavam cansadas, estou no versículo 12, eles pegaram uma pedra, diga uma pedra. A pedra significa Jesus, e colocaram Moisés aonde? Em cima da pedra. Senta Moisés em cima da pedra. Quando nós fazemos oração, irmão, nós fazemos baseado numa rocha, na rocha firme, que é o Senhor Jesus. Nada na Bíblia é um detalhe inútil. E Moisés se sentou em cima da rocha. Ur chegou do seu lado direito e levantou uma das suas mãos. Arão do outro lado levantou a outra mão. E as mãos de Moisés prevaleceram. E ficaram ali durante alguns minutos? Não, ficou até o final do dia. Porque no final, Deus deu vitória para Israel. Mas às vezes a nossa mão, sabe, quando a gente está orando, cansa. Cansa. Eu vou mostrar alguns exemplos. Você tem um filho que é problemático. Não, você não. Isso não acontece na sua casa. Mas o seu vizinho, ele tem um filho problemático. O irmão lá do Jardim Catarina tem um filho problemático. E esse filho está metido com muitas complicações, às vezes com drogas, às vezes com violência, com tráfico, com prostituição, com umas festinhas estranhas. E você começa a orar por ele.
né? O pai desse filho começa a orar por ele. E quando começa a orar, parece que o menino está ficando cada vez pior. Porque o inimigo se levanta contra a sua oração. E parece que o menino está piorando. Sabe o que acontece aí? As suas mãos ficam cansadas. E nesse momento você precisa de alguém que te ajude, que te apoie. Você precisa chamar alguém para orar com você. Você está orando pela sua família e você acha que a sua casa já era. Essa família não vai vingar. E quanto mais você ora, parece que o casamento fica pior. O que você precisa? Claro, você precisa trazer Jesus para esse casamento, mas as suas mãos estão cansadas, você não consegue orar mais. Você está orando por uma pessoa e quer levá-la para o encontro. Quer trazê-la aqui no último sábado de agosto. Ela não é crente, mas é muito sua amiga. E você começa a orar por ela. Senhor fulano, quebra as fortalezas, destrói, abre os olhos dele, eu quero levá-lo para o encontro. E ele é seu amigo. Mas quando você começa a orar por ele, agora ele começa a zombar de você e ridicularizar a sua fé. As mãos estão cansadas. É nessa hora que nós precisamos ter ajuda. Então a oração também ela corresponde a ter ajuda. Por isso a igreja reunida ela tem poder na oração. Por isso Jesus disse que quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome ali eu estou no meio deles. Sabe? Ore com alguém. Alguém vai apoiar, vai manter seus braços levantados, vai manter a sua vida de pé. Sabe? Vão colocar você sobre a rocha. Nós não oramos baseados nos nossos méritos. Nós oramos baseados nos méritos de Jesus. Essa é a chave. Eu não oro nos meus méritos, porque nos seus méritos você vai pensar assim, esse problema deve ser alguma coisa errada comigo. Não, você ora nos méritos de Jesus, como Daniel fez. Nós não estamos aqui diante de ti da nossa justiça, mas diante da tua palavra. É assim que nós oramos e declaramos a vitória. E nós sabemos que no final, os braços cansados permaneceram levantados até o final daquele dia e houve grande vitória. Diga, houve grande vitória. Sabe, orar é simples, mas não é fácil. Porque existe muita oposição para quem ora. Dá sono, a mente vagueia, os pensamentos ficam confusos, e você começa orando por uma coisa, daqui a pouco você não consegue lembrar aquilo que você estava orando, e gente, existe oposição. Isso não é brincadeira. E se você nunca sentiu isso, nunca percebeu isso, é porque não está orando de verdade. Existe oposição. O diabo se opõe ao crente que ora. Ele não se opõe a muitas coisas. Um dia tinha um fariseu e um publicano no templo. Quem conhece essa história? E o fariseu dizia assim, graças te dou porque eu não sou igual a esse aí. O diabo se opõe a esse tipo de palavra, de oração? Não, porque aquela pessoa está orando baseada em quê? Nela mesma. Ela se achava melhor. Esse aí pode. Continua orando achando que você é melhor do que alguém. Mas quando aquele publicano ele se ajoelha e diz, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E nem levantava a cabeça. Você sabe quem saiu abençoado. Quem Deus ouviu a oração e quem Deus não ouviu. O diabo se opõe à sua oração. Mas as suas mãos precisam continuar erguidas. Tem sempre alguém disposto a orar com você. Tem sempre alguém que está ao seu lado, disposto a estar ao seu lado. Tem sempre pessoas que estão orando, que estão clamando, que estão buscando, que estão declarando vitória, e estão levantando as suas mãos e colocando você firmes na rocha que é o Senhor Jesus. Eu quero terminar com uma história. Isso é uma metáfora da vida de Eliseu. Presta bastante atenção. Essa história eu vou contar agora em poucos minutos. Olha para mim. Olha para mim. Não se distraia. Não se distraia. Vamos cessar a conversa. Eliseu era profeta. Ele era profeta e era um líder de profetas. Ele ensinava a outros profetas. E uma vez ele foi de uma reunião de profetas e tinha fome na terra. E ele disse assim, olha, vocês precisam ir colher alguns frutos da terra para nós fazermos um ensopado. Muitos devem conhecer essa história. E colocou a panela no fogo. Colocou água na panela. E um dos discípulos do profeta foram lá e pegaram, colheram os frutos. Mas ele não sabia o que estava colhendo. Então colocaram aquilo dentro da panela e começaram a fazer ali um ensopado. Olha para mim, preste atenção, porque essa história ela pode mudar a sua vida, é muito importante. O Espírito vai ministrar no seu coração. E fizeram ali um ensopado. 2 Reis diz assim, capítulo 4, versículo 40. Então o ensopado foi servido aos homens,
Mas logo que provaram, gritaram: homem de Deus, a morte na panela. Repete isso comigo: homem de Deus, a morte na panela. Se você tiver uma panela na sua casa e souber que aquele que está sendo cozido ali está envenenado, o que você faz? O que você faz? Joga fora. Mas aí vem o confronto. E se essa morte na panela, se isso que está na panela for o seu casamento, tem morte no meu casamento, eu jogo ele fora? Se for um filho que tem problema, você vai jogar ele fora? Se for um sonho que Deus te deu, vai jogar fora? É a sua célula, é o seu ministério, vai jogar fora? O que pode ser feito então? Sabe, tem muita gente que está jogando fora, porque é mais fácil jogar fora, é mais fácil desistir. É disso que eu estou falando. Se tem morte, é mais fácil desistir. É mais fácil desistir de você mesmo. Versículo 41. Então Eliseu pediu um pouco de farinha. O que farinha pode fazer? Irmão, nós estamos falando de Bíblia, de fé, de poder de Deus. Rafael, farinha. Farinha. Daniel. Tem um bocado de El aqui, né? Evandrel. Farinha. Quando a Bíblia fala de farinha, ela não está falando de farinha de mandioca, ok? Ela não está falando de farinha de milho. Ela está falando de farinha de trigo. Farinha de trigo. Por quê? Porque o trigo é uma oferta. Vai lá em Levítico, capítulo 2. Então tem um holocausto, tem uma oferta pacífica, tem uma oferta pela culpa, tem uma oferta de farinha. E todas as ofertas, elas apontam para... Todas as ofertas, elas apontam para Jesus. Jesus é o grão de trigo que caindo na terra morreu. E porque morreu, ele dá muito fruto. Ele é a farinha. Ele é a própria oferta da farinha. O que Eliseu fez com aquela panela com morte? Ele pegou Jesus. Pegou quem? Pegou quem? Diz o nome dele. Pegou quem? E colocou na panela. E quando a farinha, quando Jesus, ele entra no casamento, o casamento é restaurado. Porque a morte sai. Aonde Jesus entra, a morte sai. Quando Jesus entra no coração, a morte sai. Quando Jesus entra na sua família, a morte sai. Quando Jesus entra na sua célula, a morte sai. Quando Jesus entra na sua mente, a morte sai. Sabe, se tem morte, não significa dizer que precisa jogar fora. Significa dizer que tem que orar. Orar é trazer Jesus para dentro da panela. Orar é colocar Jesus no centro da sua situação. Orar é clamar o nome de Jesus, sabendo que Ele é a resposta, que Ele é a solução, que Ele é a vida, que Ele é a restauração. Oh, meu Deus, abre os olhos do nosso coração. Oh Deus, nos dá espírito de sabedoria, nos dá revelação da Tua palavra, sabe? Que não sejamos aqui naturais ao ponto de querer jogar fora aquilo que Deus nos deu, mas coloquemos Jesus lá dentro. Sabe de uma coisa? Às vezes colocar Jesus na equação dá muito trabalho. Às vezes a gente percebe que quem colocou aqueles legumes envenenados fomos nós mesmos. Às vezes a gente percebe, quando acontece isso, que somos nós que estamos envenenando o relacionamento, que somos nós que estamos envenenando o ministério. E as pessoas desistem. Eu vou embora da igreja, eu vou embora. Prefere jogar fora. Desiste da vida, desiste do casamento e descobre que elas são culpadas, então elas não querem mexer com isso.
Mas eu quero lhe dizer algo poderoso. Jesus é a farinha que vai mudar a sua história, que vai mudar a sua panela, que vai tirar a morte da sua panela e vai trazer vida, 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 restauração, vida, cura, restauração, vida, cura, restauração. Aleluia! Quantos querem tirar a morte da panela? Diga, eu quero! Então nós vamos orar, e orar, e orar, e orar, e trazer Jesus para a nossa vida, sabe? O véu do templo se rasgou, e agora Ele pode sair e entrar na sua vida, na sua causa, na sua questão, no seu problema, na sua crise. Ele quer entrar na panela da sua vida, sabe? Ele quer entrar lá, Ele quer mexer com aquilo que você não quer mexer, e Ele quer trazer vida e esperança onde não existe mais. Esse é Jesus, esse é Jesus, esse é o meu Jesus. É a Ele nós clamamos, a Ele nós buscamos, e buscamos de dia e de noite, e buscamos ontem, hoje e amanhã. Existe uma promessa sobre cada um de nós, e ela vai se cumprir em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus.